Imagina que alguém chega perto de você e pergunte, você entregou? Ou eu concordo? Você ia achar meio estranho isso, né? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, sejam bem-vindos. Quem já é inscrito, eu já peço que dê o like, quem não é, assista até o final, e se achar que esse conteúdo foi bom para você, aí você se inscreve no nosso canal, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser sobre complemento verbal, tá? Na aula anterior, nós estudamos a transitividade verbal. Quem não assistiu essa aula, eu sugiro que assista, porque, na verdade, essa de hoje é uma continuidade daquela. Naquela aula de transitividade verbal, a gente analisa o comportamento dos verbos. Como que tem verbos que precisam de complementos, tem verbos que não precisam de complemento, os que precisam, se tem ou não preposição, tá? São os verbos transitivos, direto, indireto. Foi isso que nós estudamos lá. Então agora nós vamos estudar os complementos do verbo, ok? Que são os objetos, objeto direto, objeto indireto, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser assim. E para isso, eu preparei aqui o seguinte. Eu falei no início da aula, né? Eu fiz a perguntinha, né? Você entregou? Entregou o quê? Repare que aqui está faltando um complemento, tá? Porque a frase está incompleta. Esse verbo ele precisa de complemento. Por isso esse verbo é um verbo transitivo. Tá vendo? Assim como concordo. Concordo, quem concorda, concorda com alguma coisa, tá? Por isso ele também precisa aqui de um complementozinho aqui, tá? Por isso ele também é um verbo transitivo. E aí eu coloco aqui o complemento, tá? Do verbo entregar, tá vendo? Entregou o quê? Entregou os documentos. Repare que documentos, ele completa o sentido do verbo, tá? Então, ele é um complemento verbal. Assim como com você completa o sentido do verbo concordar. Tá vendo aqui, ó? Ele completa o sentido do verbo concordar, tá? Portanto, os dois são complementos verbais, são complementos do verbo, ok? Esse complemento do verbo, ele recebe o nome de objeto, seja qual for, tá? Não precisa ser necessariamente um objeto para a gente chamar de objeto, tá? Esse nome objeto, ele é um nome para qualquer coisa que complete o sentido do verbo. Então pode ser um sentimento, pode ser uma pessoa, nós vamos chamar de objeto porque é aquilo que completa o verbo. Vamos entender então a definição de complemento verbal. Olha, complemento verbal diz respeito ao termo que completa o sentido do verbo transitivo. Tá vendo? Então, o complemento verbal, ele vai completar apenas o verbo transitivo, tá, gente? É claro, né? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, apenas o verbo transitivo é que vai receber os objetos, os complementos dele. Eu coloquei a frase aqui, ó. Pedro vendeu. Então, repare que esse verbo vendeu, ele é um verbo transitivo, tá? Porque ele precisa de complemento, ok? Colocando um complemento aqui, ó, ele vendeu a casa, tá? Esse termo aqui é o termo que completa o verbo. A casa completa o verbo, por isso ele é um complemento verbal. Então, esse termo casa completa o sentido do verbo vendeu. Tá joia? Ficou claro isso? Vendeu o quê? Vendeu a casa. Casa é o nosso complemento verbal, porque completa o verbo, tá? Esse complemento verbal, a gente vai ver agora, ele é chamado de objeto. Então, vamos lá à frente. Os complementos verbais podem ser objeto direto. Quando que vai ser objeto direto, tá? Quando o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo direto e liga-se a ele, ao verbo, tá? Sem o auxílio da preposição. A revista publicou, a mãe queria, Júlia vendia, Capitu ama. Repare que eu coloquei aqui, ó, 4 inícios de frase. Todas as frases estão incompletas, tá? Porque esses verbos aqui, ó, publicou, vendia, queria, ama, são verbos que precisam de complemento, ok? Gente, para quem está mais avançado, tá? Na maioria das vezes, a gente nem precisa do complemento para saber se vai ser direto ou indireto,
Tá vendo? Quando eu falo assim, Maria ama. Quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Esse verbo amar, ele não pede preposição. Então eu já sei que vai vir um objeto direto, porque não tem preposição. Tá diferente. Quem gosta, gosta de. Então, o complemento do verbo gostar vai ser um objeto indireto, porque vai ter a preposição. Ok? Vamos voltar para a tela. Olha, a revista publicou. Então, eu preciso de um complemento aqui, tá? A frase está incompleta. E esse complemento vai completar exatamente o verbo transitivo direto. E aí eu já vou dar uma dica. Se o complemento ele está completando o verbo transitivo direto, ele vai ser objeto direto. Tá? O objeto direto, ele completa um verbo transitivo direto. O objeto indireto, a gente vai ver daqui a pouco, vai completar um verbo transitivo indireto também. É muito simples isso. Por isso a importância da aula anterior de transitividade verbal. Sabe? Ela ajuda bastante, tá? Vamos aqui. A revista publicou. Publicou o quê? Olha, publicou tudo. Tá vendo? Tudo, então, ele vai completar o sentido desse verbo. Publicou. Por isso, tudo é o nosso complemento verbal chamado objeto direto, porque não tem preposição. Olha, lembra? Ele vem direto aqui, ele não passa por nenhuma preposição aqui no meio, tá? Pois bem, Júlia vendia. Olha, mesma situação. Quem vende, vende alguma coisa, tá? Essa ideia de quem vende, vende alguma coisa, quem publica, publica alguma coisa, também está na aula anterior, de transitividade verbal. Júlia vendia. Vendia o quê? Então, repare que aqui é um verbo transitivo que precisa de complemento, e quem vende, vende alguma coisa, quer dizer que ele não vai ter preposição. Por isso ele é transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele vai pedir aqui também um objeto direto, tá vendo? O termo picolé é um complemento verbal, porque ele completa o verbo vender, tá vendo? Ele, então, é o nosso objeto direto, que também não tem preposição. Próxima. A mãe queria. Olha, quem quer, quer alguma coisa. Isso quer dizer que a palavrinha que vai completar este verbo vai ser um objeto direto, porque não vai ter preposição. Olha, a mãe queria seu filho. Repare que não tem nenhuma preposição aqui, tá joia? Se não tem preposição, nós temos aqui um objeto direto, tá bom? Seu filho aqui, completa o verbo querer sem a preposição. Capitu ama. O verbo amar também é um verbo transitivo direto, que precisa de complemento, tá? O que é que ela ama? Ama doce de leite. Então, doce de leite está completando o verbo amar, sem a preposição. Isso quer dizer que doce de leite é o nosso objeto direto, tá? Ficou claro para você? Repare, o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. Toda hora eu vou repetir, para vocês entenderem bem, tá? O verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento. Esse complemento não tem preposição, ele vai direto, tá joia? Por isso esse complemento é chamado de objeto direto, porque ele vai direto, não passa por nenhuma preposição. Simples assim, ok? Vamos seguir. Objeto indireto é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Olha o que eu falei ainda há pouco. Ligando-se ao verbo, né, com auxílio de preposição. Essa preposição, ela é uma preposição obrigatória. Não é possível, tá, ter um objeto indireto sem a preposição. Tá legal? Essa preposição é obrigatória. Todas as vezes que a gente usar o verbo necessitar, nós vamos usar o de. Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Sempre. Nunca nós vamos usar o verbo necessitar sem usar o de. Tá joia? Porque o complemento dele é um objeto indireto. E ele é um verbo transitivo indireto, por causa da preposição. Aqui, nós temos, novamente, eu botei 4
exemplos, né? Para vocês entenderem bem. Olha, eu gosto, acreditava, falamos e concordo. Tá joia? Repare que o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, ele é um verbo transitivo indireto, né? Por quê? Porque ele precisa de um complemento e esse complemento vai ter obrigatoriamente a preposição. Por isso, de você, no caso aqui, eu gosto de você, esse termo de você é o nosso objeto indireto. Por quê? Porque ele completa o verbo gostar e ele tem a preposição de aqui, tá vendo? Falamos, esse verbo falar, quem fala, fala de alguma coisa, fala sobre alguma coisa, tá? Neste caso aqui, nós teremos um verbo transitivo, indireto, tá? Porque o restante da frase é de vários acontecimentos. Então, nesse caso aqui, quem fala, fala de alguma coisa, tá? Então, de vários acontecimentos completa ou complementa o sentido do verbo falar com a preposição. Por isso, de vários acontecimentos também é nosso objeto indireto, tá? Vou repetir. De vários acontecimentos é objeto indireto, por quê? Porque ele completa o verbo falar e ele tem preposição. Simples assim. O próximo, ela acreditava. Repara, mesma coisa, porque quem acredita, acredita em alguém, acredita em alguma coisa. Por isso esse verbo acreditava, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Porque o complemento dele vai aparecer a preposição em. Olha aí, ó. Ela acreditava em todos. Então, repare que aqui, em todos, completa o verbo, né? E aparece a nossa preposição em aqui, ó. Por isso, esse complemento, né? Porque completa o verbo acreditar, esse complemento também vai receber o nome de objeto indireto. Tá joia? Por que é objeto indireto, então, professor? Porque esse complemento, ele completa o verbo acreditar, e tem a preposição. Se tem preposição é porque é indireto. Olha, repara que o verbo vem para cá, passa pela preposição, para depois ir para a palavrinha todos, né? Que é o núcleo aí do nosso objeto. Próxima. Não concordo. Tá vendo? Quem concorda, concorda com alguma coisa, com alguém. Por isso esse verbo concordar também é um verbo transitivo indireto. E se ele é verbo transitivo indireto, o objeto dele obrigatoriamente vai ser indireto também, tá joia? Então olha só, com suas ideias, complementa o verbo concordar, tem a preposição com, ok? Por isso, com suas ideias é o nosso objeto indireto. Tá bom? Entenderam bem agora esse processo? Tá? Para ser objeto indireto, tem que ter uma preposição. No objeto direto, o verbo ele vai para o seu complemento direto. Não tem nenhuma preposição no meio, ele vai direto. O indireto sai do verbo, passa pela preposição, para depois ir para o complemento. Perfeito? É bem simples isso. E nós temos mais aqui, que é quando tem os dois ao mesmo tempo, né? Quando o verbo ele pede dois complementos ao mesmo tempo. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá? A gente tem que analisar bem a frase. Olha, objeto direto e indireto. Ele permite, na mesma oração, um objeto direto e um objeto indireto, pois o verbo pede que haja mais de um complemento. Nesse aqui eu coloquei dois exemplos, tá, gente? Com o verbo dar e o verbo oferecer. Então, repare, o verbo dar, ele é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Quem dá alguma coisa é um complemento, para alguém ou a alguém é outro complemento. Então, repare, a frase que eu coloquei aqui, o verbo dar, né, deram, ok? É um verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, ele vai ser direto e indireto. Vamos ver os exemplos. Dá, o que é que ele deu? Olha, ele deu presentes. Então, presente é o primeiro complemento desse verbo dar. E não tem preposição.
Isso quer dizer que presente é o nosso objeto direto, tá? E ele completa o verbo dar aí, ó, ok? Só que quem dá alguma coisa, dá para ou dá a alguém. Então, a quem que ele deu? Aos funcionários, tá vendo? Aos funcionários é o outro complemento desse mesmo verbo dar. A frase é essa: deram presente aos funcionários. O verbo dar, ele pede dois complementos, um objeto direto e outro que tem a preposição a, vai ser o nosso objeto indireto. Perceberam? O mesmo verbo, que é transitivo direto e indireto, ele pede, portanto, dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Vamos analisar o verbo oferecer. Tá? Ofereceram, repare, ofereceram é um verbo transitivo, tá? Então ele vai pedir complemento aí, né? Mas ofereceram o quê? Ofereceram comida. Ah, mas ofereceu comida a quem? Ofereceu comida ao mendigo. Então, você repare que o termo comida, ele é o primeiro complemento e ele não tem preposição. Por isso, ele é um objeto direto. Ao mendigo é o nosso segundo complemento. E repare que ele tem a preposição a, tá? Esse azinho é que diz pra gente que esse objeto, portanto, será indireto, que é a preposição, tá? Pessoal, assim, tem que ter muito cuidado, sabe? Algumas palavras, ela tem mais de uma classificação. O a, por exemplo, ele pode ser artigo, tá bom? É artigo definido, né? A menina, a mesa, vendo? Ele pode ser preposição, tá? Quem gosta, gosta de. O de é uma preposição. Quem vai a algum lugar. Então, o a é uma preposição nesse caso. Tá? E o a também pode ser pronome, tá? Pode ser os três. E aí a gente tem que analisar bem a frase. Mas a gente vai estudar isso. Eu vou preparar uma aula sobre a função do a e a gente vai entender perfeitamente isso. Mas, por exemplo, eu procurei a professora, mas não a encontrei. Repare que esse a é a professora. Então, ele é o nosso pronome, porque o pronome tem essa função de ficar no lugar do nome. O pronome serve para ficar no lugar do nome, tá? No caso, a professora aí, ok? Então, o a, tome cuidado, ele pode ser preposição, ele pode ser artigo, pode ser pronome. Isso confunde muito, tá bom? Bom, e dando sequência aqui, vem aquilo que eu chamo de cuidados, né, necessários, principalmente para quem quer fazer concurso público, né, quem vai fazer um vestibular. São as pegadinhas, né? Porque o objeto direto, ele não tem preposição, lembra? Mas aí, tem vários concursos públicos que eles colocam lá o uso do objeto direto preposicionado, sabe? Ah, como assim, professor? O objeto direto não tem preposição, né? Mas, dependendo da intenção de quem está escrevendo, sabe? Ele pode colocar lá uma preposição com a intenção de dar uma ênfase, né? Dar um destaque para algum termo, alguma palavra, sabe? Apenas isso, mas não que seja obrigatório, tá? Então, muito cuidado com uma frase que ela tenha preposição, mas não vai ser um objeto indireto, tá? Aquela preposição tá ali porque o cara se irmou de colocar ali, entendeu? Então, assim, objeto direto preposicionado. Vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês. O objeto direto preposicionado é um complemento verbal que completa o verbo transitivo direto, tá vendo? Portanto, sem preposição, por meio de uma preposição. Então, ele vai colocar uma preposição, mesmo não sendo necessária, tá? Eu peguei dois exemplos. Aqui, ó, sacou e amar. São dois verbos transitivos direto. Quem saca, saca alguma coisa. Quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa, tá? Então, os dois são verbos transitivos direto. Com esse verbo sacar, eu poderia formar essa frase aqui, ó, sacou a arma. Perfeitamente, correto isso, tá? Sacou a arma. Não tem preposição, o verbo é transitivo direto e a arma seria o nosso objeto direto. Perfeito, tá? Só que a gente ouve, né, ou lê, ou escuta muito a expressão sacou da arma, tá? Tá errado? Não, não tá errado. É um objeto direto com uma preposição. Por que essa preposição? Porque ele quer dar um destaque à ação, quer dar um destaque ao objeto, sabe? É simples, puramente por isso, tá? Por isso que a gente chama
este objeto de objeto direto preposicionado. E aí, nesse caso, eu acho que o que vale mais é a nossa interpretação, é a nossa leitura, o cuidado na hora de ler, né? Se a gente vê lá, sacou da arma, é preciso analisar o verbo, sabe? O verbo é fundamental. Aliás, eu começo as minhas análises de uma oração, eu começo sempre pelo verbo, né? Que verbo é esse? É um verbo transitivo, é intransitivo, né? É transitivo direto, é transitivo indireto. O verbo amar, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Seja o que for que vier depois, será objeto direto. Se tiver uma preposição, vai ser um objeto direto com preposição, que a gente chama de objeto direto preposicionado. Olha o outro exemplo. Amar. O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Tá vendo? Eu poderia formar, por exemplo, uma frase: ela ama os amigos. Os amigos é o complemento, não tem preposição, seria um objeto direto, tá? Mas, nova uma frase muito recorrente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tá vendo? Também esse a, essa preposição, ela tem essa função de dar um destaque, né, ao termo Deus aí, ó, que seria o complemento do verbo, tá? Apenas com essa função, tá? Então, objeto direto preposicionado é isso, tá? Existe isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de responder para não cair nas armadilhas, tá? Repito, quem vai fazer concurso público, quem vai fazer vestibular, né, que são bem cobrado, né? Esses detalhes, não é nem tanto, sabe? Mas no concurso público e no vestibular, um pouco mais. É pegadinha. Então, analisem o verbo com cuidado, tá? Porque pode ser que um verbo que peça um complemento sem preposição, pode ser que ele apareça com uma preposiçãozinha, tá bom? Agora, nós vamos analisar os pronomes oblíquos com a função de objeto direto e indireto. Gente, eu acabei de falar ainda há pouco que a função do pronome, tá? O pronome tem duas funções. Eu estou preparando aulas de classe de palavras, vocês não podem perder, acompanhem, tá? Vai ser muito importante. Mas a função do pronome são duas apenas. Acompanhar o nome. Quando eu falo nome, eu estou falando de substantivo. Substantivo é nome, tá joia? Tudo que existe no planeta tem nome. Então, tudo que existe é substantivo. O pronome serve para acompanhar esse substantivo, nome, e para substituí-los. Por isso que eu falo eu, ó, tu, ele ou ela, essas palavrinhas estão substituindo as pessoas. Por isso são chamados de pronomes pessoais, tá? Só que eles são do caso reto. E tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, te, ti. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E são esses que a gente vai tratar agora, tá? Olhem. Pronomes oblíquos com a função de objeto direto e indireto. Os pronomes oblíquos podem desempenhar a função de complementos verbais da seguinte forma. Então, reparem bem, os pronomes o, a, os, as, tá? Eles funcionam sempre como objeto direto, tá? O, a, os e as, eles são sempre objeto direto. Ele vai completar um verbo sem a preposição. Como assim? Convidei-os para almoçar. Eu tenho esta frase aqui, convidei-os para almoçar. Repare que aqui eu tenho o pronome, os, tá? Esse os aqui, ele está no lugar de algum nome, tá? Eu coloquei aqui uma palavra, uma frase do lado aqui, ó. Convidei os alunos para almoçar. Eu posso trocar os alunos por esse pronome, os. Tá vendo? Então, ó, convidei-os para almoçar. Repare que os alunos aqui, ó, quem convida alguém. Ele completa o verbo, tá? E ele não tem preposição, ele é objeto direto. Se os alunos é objeto direto, o os, que representa os alunos, tá? Também, óbvio, né? Vai ser objeto direto, tá? Não muda nada, ok? Convidei eles aqui, ó, os alunos, tá vendo? Convidei-os para almoçar. Portanto, o os é pronome oblíquo, né? E ele funciona sempre como objeto direto, tá? Como objeto indireto, a gente tem o pronome lhe ou lhes. O lhe, na verdade, tá? Repare que aqui em cima, o a, os, as,
São dois, gente, é só o e o a, e quando eles estiverem no plural. E embaixo nós temos o lê, e quando ele estiver no plural, tá? Então, se a gente decorar um, é mais fácil. O a e o lê. O lê vai funcionar sempre como objeto indireto. Olha, entreguei-lhe o cartão. Reparem, quem entrega alguma coisa, o cartão, a alguém, a diretora. A diretora é o nosso objeto indireto. Portanto, ela foi substituída pelo lhe. Tá vendo? Como ela é objeto direto, o único pronome que a gente pode substituir, usar aqui nesse caso, tá? É o lhe. É o pronome oblíquo que desempenha a função de objeto indireto, tá? Então, objeto direto, o, a, os, as. Objeto indireto, lhe e lhes. Os outros pronomes, ó, me, te, se, nos e vos, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, não é? Não me convidaram. Tá vendo? Não me convidaram. Convidaram quem? Quem convida, convida alguém. Convidaram quem? Convidaram eu. Né? Mas a gente não vai falar convidar o eu, né? Estaria errado, a gente ia apanhar. Então, o correto é não me convidaram. Esse me está me representando, sou eu, tá? É o pronome oblíquo. Então, ele vai, nesse caso aqui, ele é objeto direto, tá? Mas o me também pode vir, em alguns casos, como objeto indireto, tá bom, gente? Olha esse caso aqui. Pertencem-te todos aqueles presentes. Repare que o que pertence, pertence a alguém. Portanto, nós temos aí, teria a preposição a, seria um objeto indireto. E esse te está substituindo, né, o termo que seria objeto indireto. Portanto, o te também vai ser objeto indireto. Porque o que pertence, pertence a alguém, tá? Quem convida, convida alguém, e que pertence, pertence a alguém. Objeto direto, objeto indireto, ok? Uma observação também de extrema importância, tá? Não adianta a gente querer decorar o verbo amar é transitivo direto, o verbo gostar é transitivo indireto. Gente, tem verbos que vai depender muito do contexto, muito da frase, tá? Eu falo com você. Olha, nesse caso, eu tenho a preposição com, porque quem fala, fala com alguém. Mas eu poderia usar uma frase com o mesmo verbo saber, com o mesmo verbo falar, e construir da seguinte forma: eu falo de você. Então, esse de é a nossa preposição. Ou eu falo sobre você. Outra preposição. Ou seja, o mesmo verbo, dependendo do contexto, dependendo da frase, tá? Ele pode ter preposições diferentes também, tá? Olhem aqui no que eu preparei aqui. Lembre-se de que a classificação depende do uso do verbo na frase, isto é, no contexto. Eu aspirei o perfume. Olha, tá vendo aqui, ó, esse aspirar, né, ele tem um sentido, tá? Neste caso, o verbo aspirar é transitivo direto, pois tem o sentido de inalar, de cheirar, tá? Então, eu aspirei o perfume, né? Olha a outra. Eu aspiro a esse cargo. Aqui, essa frase ela já tem o sentido, o verbo aspirar já tem o sentido de desejar, de almejar, né? Então, eu aspiro a esse cargo. Nesse caso, quem aspira, aspira a alguma coisa, e não alguma coisa como em cima, o perfume, tá? Aqui ele aspira a alguma coisa, então tem a preposição, ok? Então, nesse caso aí, o verbo é transitivo indireto e o objeto também vai ser indireto, tá? Olha, neste caso, o verbo aspirar é transitivo indireto, pois tem o sentido de desejar, ok? Bom, como eu costumo fazer em todas as nossas aulas, né? Eu sempre gosto de trazer uns exercícios no final para a gente fazer. E eu separei aqui 2 exercícios para a gente resolver juntos, tá? O ideal é que vocês pausem, tenta fazer e depois corrijam, tá? Vamos lá, vamos fazer. O primeiro fala assim: analise sintaticamente os termos em destaque, atribuindo-lhes a devida classificação, tá? Ele está querendo saber aqui
se esses termos que estão sublinhados, eles são objeto direto ou são objeto indireto. Ontem, pedi-lhe um favor. Olha, acabamos de ver isso há alguns minutinhos atrás, né? Que o pronome oblíquo lhe, ele funciona sempre como objeto indireto, tá? Porque, nesse caso aqui, por que ele é objeto direto, né? Porque, ó, quem pede alguma coisa seria o favor, tá? Mas pede alguma coisa a alguém. Aí apareceria a preposição a. Esse alguém, a alguém, está representado pelo lhe. Por isso, aqui nós temos um objeto indireto. Perfeito? Depois nós temos, entregamos as encomendas aos clientes. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque quem entrega alguma coisa a alguém. Neste caso aqui, nós temos dois complementos. Repare que está sublinhado também separado, tá? Seria fácil da gente entender que são dois complementos diferentes aqui. Quem entrega alguma coisa. Então, esse alguma coisa seria o nosso objeto direto, porque não tem preposição, tá? E quem entrega alguma coisa a alguém, tá? A quem que ele entregou? Aos clientes. Então, aos clientes seria o nosso objeto indireto, porque tem a preposição. A próxima fala assim, ó. Não o cumprimentamos, pois saímos mais cedo. Também acabamos de ver minutos atrás. O pronome o, ele funciona sempre como objeto direto, por não ter preposição. Repare que o verbo é cumprimentar, tá? Ó, quem cumprimenta alguém. Tá vendo? Esse o representa esse alguém, não tem preposição. Portanto, objeto direto. Letra D. Devemos confiar nos mais velhos. O verbo confiar, ele pede a preposição em. Quem confia, confia em alguém. Confia em quem? Nos mais velhos, tá? O em aqui, gente, está representado por esse nos aqui. O que é o nos? É o em, a preposição em, mais o artigo os. Juntou os dois e vai virar nos. Por isso, devemos confiar nos mais velhos. Nos mais velhos, portanto, é o nosso objeto indireto. E a ultimazinha, recusaram os pedidos dos clientes. Olha, quem recusa alguma coisa. Então, nós temos aqui um caso de objeto direto. Tá? Quem acertou está indo muito bem, tá? Alguns são fáceis de classificar, mas, por exemplo, no caso dos pronomes, o lhe, o o, tá? Alguns podem ter dificuldades. Mas a gente vai fazer bastante isso ainda, tá? Eu vou preparar uma lista de exercícios sobre isso. Próximo. Em qual das alternativas o complemento em destaque é objeto direto? Tá? Pessoal, não esqueça de dar o like e quem não é inscrito no canal, se inscrevam, tá bom? É muito importante isso, tá? Bom, vamos lá. Em qual das alternativas o complemento em destaque é objeto direto? Então, olha só, eu coloquei em azul aqui, ó, destacado. Qual deles é objeto direto? Olha só, se vocês entenderam o que eu falei no exercício anterior e na aula, nós temos aqui de cara a letra A e a letra B, dois pronomes. Tá vendo? O lhes e o os. O lhes funciona como objeto indireto. Não pode ser esse, tá? O os funciona como objeto direto, tá? Então, existe uma chance de que seja esse, tá? Vamos ver os outros. Olha, gostava de roupa clara, gostava de. Então, tem preposição, objeto indireto. Aos meus filhos, dedico-lhes o meu tempo livre. Novamente o lhes, que funciona como objeto indireto. Tá vendo? Então, vou para outra. Tinha carência de afeto. Eu quero que vocês observem bem essa frase aqui. Isso pode confundir muita gente, tá? De afeto tem a preposição, mas para que seja objeto, lembram? Ele tem que completar o sentido do verbo. E nesse caso aqui, de afeto, não está completando o verbo tinha. Ele está completando essa palavrinha aqui, ó, carência, esse nome, tá vendo? Carência, tá? Portanto, aqui nós temos um caso de complemento nominal, que é o assunto da nossa próxima aula. De afeto, portanto, é o complemento nominal, tá? E a nossa resposta correta, aqui é o objeto direto, é a letra B. Informei-os sobre as mudanças. Quem informa, informa alguém. Perfeito?
Pois bem, essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado, tá? Novamente, se inscreva, dê o like, compartilhe com quem você achar necessário, tá? E fique atento para as próximas. Muito obrigado e até a próxima.